Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Ellen para mais um vídeo no nosso canal através da Bíblia. Antes de começar esse vídeo, esse estudo que tem como título Amor, que está em Colossenses 3, 13 e 14, eu quero pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Eu vou começar agora lendo as escrituras em Colossenses 3, 13 e 14, tá bom? Vamos lá. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outra versão fala vínculo da paz, certo? É até aqui o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, a gente vai começar com a palavra suportem-se, que é a primeira palavra do versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Então, o que a gente observa? Que é um verbo que também está no imperativo, certo? E que denota uma ação, que também denota voluntariedade no sentido de que você pode fazer, certo? Você deve fazer, né? E que não é uma opção, uma vez que é uma ordem. É como diz o lema militar, né? Ordem não se discute, cumpre-se. Tá certo? Então vamos lá para o significado desse verbo. Significa o quê? Dar suporte. Às vezes as pessoas ensinam esse versículo como aturar, aguentar. É também, certo? Mas ele quer dizer muito mais do que aturar e aguentar, certo? Quer dizer dar suporte. É como se fosse uma prateleira, certo? Você coloca uma prateleira na sua casa, você tem que furar a parede, né? Você vai colocar coisas assim que realmente fiquem bem firmes e você vai colocar uma prateleira lá em cima para que aguente coisas pesadas, né? Então, o suportem-se uns aos outros tem a ideia de prateleira, certo? No inglês tem uma expressão muito interessante que significa have one's back, I'll have your back. Quer dizer que eu vou lhe dar cobertura, né? Eu vou lhe proteger. É isso aí que está dizendo o verbo, tá bom? No dicionário fala assim: aguentar, padecer junto, sofrer junto, tolerar, resistir, aturar, resistir a aguentar algo, né? Então, lá em Gálatas 6 e 2, fala sobre levar as cargas um dos outros. É sobre isso que está falando aqui. Suportem-se uns aos outros. Eu vou ler o Gálatas 6 e 2, tá certo? Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, que é a lei do amor. A lei de Cristo é a lei do amor, tá certo? Levem as cargas um dos outros. E tem muito irmão por aí que não está muito afim de se comprometer com o outro, né? O outro está sofrendo, o outro está com problemas graves e você não quer nem escutar, nem dar o seu ombro para que o irmão possa apenas chorar, né? Mas o que a Bíblia manda a gente fazer é exatamente isso, dar suporte aos outros, né? E o texto segue: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, é pesado, né? Isso aqui eu achei. Comparar o nosso perdão com o perdão que o Senhor nos ofereceu é pesado, né? Porque ele falou aqui assim: perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como foi que o Senhor nos perdoou? Como foi que Jesus nos perdoou? Como foi que Deus nos perdoou? Vamos estudar como foi que eles, a Trindade, nos perdoou, né?
A Bíblia diz que nós éramos considerados inimigos de Deus, né? Em Romanos 1, 29 e 32. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Isso aqui é falando sobre os homens, a humanidade, né? Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Né? Pesado esse texto, né? Mas isso aqui é a descrição da humanidade pela qual Jesus se sacrificou, né? Então veja só, nós éramos considerados inimigos de Deus, praticantes de todos esses delitos que eu acabei de ler, né? E mesmo assim, Jesus resolveu deixar a sua glória lá no céu, onde ele estava confortável, né? Imagine uma casa cheia de conforto, com todas as modernidades, com tudo que há de bom, climatizado, você nem sua, nem pisa no chão direito, né? Um monte de pessoas para lhe servir, né? Essa era muito melhor a morada de Jesus lá no céu. Ele vivia na sua glória, no seu esplendor. Mas ele, em seu infinito amor, ele resolveu deixar essa glória, certo? Descer aqui na terra e se tornar homem, gente como a gente, né? E ele se fez carne, ele se fez homem. Está lá em João 1,14. Nós vamos ler. João 1,14. Aquele que é a palavra aqui está escrita com letra maiúscula, quer dizer que é o verbo é Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui está falando de Jesus, então ele se fez carne. Ele veio lá do céu e se fez carne, certo? E habitou entre nós. Para que ele fez isso? Para satisfazer a justiça de Deus, como obediência ao Pai. E ele não cometeu nenhum pecado, né? Por quê? Porque na lei de Deus diz assim que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado e não é qualquer sangue. Na época do Antigo Testamento, quando houve a libertação do povo hebreu da terra do Egito para poder ir prestar culto ao Senhor no deserto e se instalar em Canaã novamente, o que aconteceu? Deus mandou sacrificar o cordeiro. O cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito. E quem não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, nas laterais e nos umbrais da porta, o anjo da morte ia passar. Quem não tivesse esse símbolo na porta, o anjo da morte ia matar todo o primogênito daquela casa, né? Então, Jesus é o nosso cordeiro perfeito, né? Porque hoje em dia nós não sacrificamos mais o cordeirinho mesmo, o animal, o bicho, né? Porque nós cremos que Jesus já fez um único sacrifício por todos e que Deus o aceitou. Entendeu por quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue,
E sem derramamento de sangue não há perdão, né? Então, Jesus, ele derramou o próprio sangue. Ele se fez carne, habitou entre nós, deixou todo o seu conforto, a sua glória lá no céu, veio para satisfazer a justiça de Deus, para que nós obtivéssemos perdão. Entendeu? É esse o padrão do perdão que ele está falando aqui, né? No texto de Colossenses. Em 1 Pedro 1,19 fala algo sobre o tipo. Vamos ler. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, né? Deixa eu ler aqui o contexto. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Nós somos redimidos da nossa maneira vazia de viver pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Entendeu? Então, este é o padrão do amor de Jesus por nós e do perdão. É esse o padrão do perdão que Deus requer de nós, o padrão do perdão de Jesus. Que mesmo nós sendo considerados seus inimigos, ele escolheu, em obediência ao Pai, se sacrificar por nós por amor incondicional, para que obtivéssemos perdão dos nossos pecados, né? Agora eu quero fazer aqui 3 perguntas para a nossa reflexão, né? A primeira pergunta: nós merecíamos o perdão e o amor de Jesus? Se nós éramos considerados inimigos de Deus? Jesus merecia a cruz? Então, por que eu acho que sou melhor que Jesus quando escolho não perdoar alguém? Pesado, né? Bem pesado. É muito Espírito Santo na vida para poder a gente conseguir liberar perdão. Não é isso? Então, vamos à frente. Acima de tudo, porém, vamos lá, acima de tudo. O que significa acima de tudo? Topo da lista de prioridades, né? Acima de tudo significa topo da lista de prioridades. A Bíblia fala aqui em termos de princípios que regem as nossas vidas, em termos de valores. Tipo assim, na ordem de todos os princípios que regem a sua vida, né? Da educação, da ética, da moral, acima de tudo. O que tem que estar lá em cima, né? Vamos lá ver. Revistam-se do amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, né? Então, vamos lá dizer o que é amor. O que é que o dicionário nos diz? O que é que ele nos fala sobre amor? Sentimento de afeto que faz com que uma pessoa queira estar com outra, protegendo, cuidando e conservando em sua companhia. Sentimento de devoção, né? Então, ele está falando que a gente precisa ter afeto, sentimentos afetuosos para com os outros. Amar não é opção. Revistam-se é outro verbo. Revistam-se do amor, outro verbo no imperativo. Não é opção, né? Além de tudo, a gente também lembra do mandamento, né? Dos 2 maiores mandamentos, né? Amar ao Senhor com toda a tua força, né? Com todo o teu coração, com toda a tua mente, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo, né? Que também é ordem, é um verbo. Amar, né? E o que quer dizer o amor é o elo perfeito? O que significa isso? O amor é o elo perfeito. O que significa isso? Vínculo da perfeição, que está em outra tradução, elo perfeito. Vínculo, elo, quer dizer o quê? É algo que une, tipo, existe o vínculo empregatício, né?
Quando alguém é contratado por uma empresa, aí vai lá, leva um documento chamado carteira, né, de trabalho, e essa carteira de trabalho, o empregador vai lá, assina, e ali, quando ele assina aquela carteira, o empregado tem que comparecer todos os dias, no horário combinado, etc, tal e companhia. E dessa forma, tanto o empregador reconheceu o vínculo trabalhista, como o empregado também reconheceu que ele deve ter as suas obrigações. Então, é dos dois lados. Então, o vínculo perfeito, o elo perfeito, né? É a união perfeita, né? É o amor. É algo que une, algo que liga, é o amor. A afetividade, né? Sem amor, nós não temos relacionamento perfeito, né? É apenas um relacionamento de oi, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos apenas uma ligação, temos um conhecimento. Conheço fulano, já vi. É o cumprimento de lagartixa de elevador, né? Bom dia. Balança a cabeça, que nem lagartixa, né? Dizia um pastor conhecido meu. Né? É isso. Então, nós precisamos amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros, né? É o que está dizendo aqui na Bíblia, né? E perdoar, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida ricamente, né? Assim como abençoou muito a minha. Eu sei que essa palavra não é uma palavra fácil, principalmente quando se trata de perdão, certo? E também quando se trata de amor para algumas pessoas, né? Não é uma palavra fácil. E apenas com muita oração e com muita dedicação à palavra de Deus, muita meditação, muito estudo da palavra de Deus, muita unção do Espírito Santo, que nós vamos alcançar essa estatura do varão perfeito que está aqui na Bíblia. Alcançar, obedecer o que a palavra de Deus nos manda fazer. Espero que vocês tenham sido muito abençoados, tá bom? E não se esquece de curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para que quando aparecer novos vídeos vocês possam também ser edificados. Até o próximo vídeo.